Pessoal, tudo bem? No final de 1884, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres estava no pé de Helena Blavatsky e da Sociedade Teosófica. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas havia sido fundada 2 anos antes, e muitos dos seus membros faziam parte da Sociedade Teosófica. E muitos desconfiavam tremendamente que Helena Blavatsky fosse uma embusteira. Então, o Cripopó estava formado ali dentro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que termina por enviar um perito até a Índia para poder avaliar aqueles fenômenos que estavam ocorrendo ali, se eram dignos de credibilidade ou se eram farsas. O Richard Hodgson, ele vai ser então designado esse perito e chega lá na Índia no final do ano de 1884 e começa a investigar. Investigação de lá, investigação de cá, entrevista um, entrevista outro e tal. E no final, as suas conclusões. Todos os fenômenos realizados por Blavatsky, que havia sido atribuídos ao seu alto poder sensitivo, paranormal, nada mais eram do que fraudes ou ilusões ou enganos das pessoas que participaram ali. Fraude deliberada pela Blavatsky, ou as pessoas haviam entendido mal o que havia ocorrido. Nessa época, a Helena Blavatsky, que era secretária da Sociedade Teosófica, e o Walcott, que era o presidente, estavam lá na Inglaterra, resolvendo umas pendengas lá, umas brigas com os teósofos de lá. Então o perito lá, o Richard Hodgson, pôde trabalhar mais tranquilo, sem a presença dos dois lá em Adyar. Helena Blavatsky, quando sabe do veredito final da perícia, fica uma arara. Ela diz que vai processar a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Essa sociedade era uma sociedade que havia sido criada, como eu falei antes, 2 anos antes, para investigar esses fenômenos paranormais, os fenômenos sensitivos, né? Então, manifestação através da materialização dos espíritos, através da mediunidade, da fala, né? a clarividência, a telecinesia, né? Tudo, a telepatia, todos esses fenômenos que ainda hoje são estudados pela parapsicologia e também agora pela psicologia anomalística, esses fenômenos no final do século XIX já eram questionados. E chegou ao ponto de criar-se essa sociedade de pesquisas psíquicas, que terá uma similar que será criada pouco tempo depois, lá nos Estados Unidos da América. Bom, não importa. A Helena Blavatsky diz o seguinte: vou entrar com processo contra esses caras, eles vão ter que provar na justiça essa injustiça que estão falando de mim. O Walcott chega para ela e fala: olha, Helena, não faça isso, não vamos fazer essa propaganda, essa agitação, que isso vai se voltar contra nós. Nós sabemos como isso vai começar, mas não sabemos como isso vai terminar. E além do mais, os ingleses têm uma implicância contigo, diz ele para Helena. Os ingleses acreditam que você é uma espiã russa
que você lida com gente que tem muita grana, que tem poder, e que você coleta informações e manda lá para a Rússia em troca de grana. Eu sei que você não faz isso, que você não é espiã nenhuma, todos nós sabemos disso, mas o governo inglês acredita que você seja uma espiã russa. E o governo inglês manda aqui na Índia, e a justiça vai ser manipulada e você vai se lascar, e está arriscado a Sociedade Teosófica se lascar junto contigo. Portanto, deixe isso quieto. E mais, largue o cargo de secretária da Sociedade Teosófica e vá embora para a Europa. Deixe a sede aqui em Adiar, que eu vou tocar a coisa. Você vai embora. Helena Blavatsky fica muito brava com o Olcott, corta as relações com ele ali, fica muito injuriada, mas ela percebe que a repercussão foi muito negativa desse parecer da Sociedade Teosófica, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que vai se somar à denúncia daquele casal que nós falamos no vídeo passado, que mostrou tudinho como que se fazia os truques da Helena Blavatsky lá na sede da Sociedade Teosófica. Se você não viu o vídeo anterior, você assista o que está lá explicando como é que ela fazia todas aquelas trambicagens. Então não tem outro caminho, ela vai ter que ir embora mesmo. Só que ela está muito gorda, ela está muito obesa e muito doente. E ela não consegue nem sequer andar. Então a Helena Blavatsky, quando vai tomar o navio, ela tem que ser içada. Ela senta numa cadeira, ela está muito gorda, ela senta numa cadeira, essa cadeira é amarrada por cordas que estão numa roldana, essa roldana é puxada e a cadeira então vai levá-la até a bordo do navio. Helena Blavatsky, na época, já estava bem ruinzinha de saúde. Ela tinha uma insuficiência renal crônica, uma insuficiência renal de muito tempo, provavelmente determinada pelo diabetes e pela hipertensão arterial. Depois vai se somar isso a uma insuficiência cardíaca congestiva. Então a situação dela não era nada boa, agravada pela grande obesidade. Apesar da Helena Blavatsky ser uma mulher que privilegiou o etéreo, o espiritual, né? o impalpável, ela adorava uma mesa, ela adorava comer, e não podia ser comida sem substância, né? Ela comia uma comida muito gordurosa, uma comida muito inadequada, e isso, claro, vai lhe provocar uma grande obesidade, e ela vai ficar até impossibilitada de andar. Então é transportada quase que num guindaste da Índia para o navio. Mas ela vai. Ela vai lá para a Inglaterra, e em 1991, 6 anos depois, o Reino Unido está sendo tomado por uma gripe. E essa gripe vai pegar a Helena Blavatsky e ela vai acabar falecendo. Ela vai morrer no dia 8 de maio de 1891, em Londres. Reza a lenda que ela pediu que 1/3 das suas cinzas ficassem na Inglaterra, 1/3 fosse para os Estados Unidos da América e 1/3 fosse lá para Adiar e ficasse lá na sede da Sociedade Teosófica. E parece que assim foi feito. Reza também que ela pediu no seu testamento que todo aniversário da sua morte ela fosse lembrada por uma cerimônia que seria chamada do Dia do Lótus Branco. O Dia do Lótus Branco marcaria então o aniversário da sua morte. O Olcott depois vai instituir esse dia, que vai celebrar o dia da sua morte, o dia 8 de maio.
o dia do lótus branco. O lótus é uma planta aquática, né, que vai dar origem a uma flor muito bonita. E essa flor, durante o dia, essa flor permanece fechada. E durante a noite, essa flor se abre, desprendendo um delicioso aroma. Helena Petrovna Blavatsky, uma coisa nós não podemos negar: ela tinha estilo. Que estilo!